As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala aí, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira, pontualmente às 8 horas da noite. Estamos reunidos aqui então nos estúdios da Rádio e TV Fraternal, esta rádio, esta TV que não é somente uma rádio, mas também estamos aqui no YouTube. Vocês podem então acompanhar este conteúdo tanto aqui pelo YouTube quanto na programação da rádio pelo site, né? E deixa aí seu like, dá seu joinha, o site já está aparecendo aqui também. O Jefferson hoje ele não está fraco não, ele até combinou comigo aqui, a gente vai ter um efeito especial aqui, um efeito Chapolin aqui, vai aparecer umas coisas, tudo. Então a gente está inovando sempre. E eu falei assim para o Jefferson, o tema de hoje é vitimismo e autorresponsabilidade. E aí seria muito legal, né? Porque quem que representa o vitimismo? Quem representa o vitimismo, né, dentro da minha mente, eu tinha percebido isso, né? Vocês que estão acompanhando essa série de programas, e para você que não está acompanhando, eu te aconselho a você parar exatamente agora e assistir essa nova websérie aí desde o programa 1, tá? E aí eu falei para ele, seria muito legal se a gente colocasse aqui o Sméagol para representar o vitimismo, né? Mas segura aí, Jefferson, não manda o Sméagol ainda não, porque eu vou me apresentar, então sobe de novo aí minha apresentação. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, eu trabalho aqui na cidade de São Caetano do Sul como acupunturista, sou também mestre em Reiki, massoterapeuta e quiropraxista, tá? E eu tenho uma clínica aqui em São Caetano do Sul chamada Holoclínica, né? Holo do grego significa todo ou inteiro. Então a gente analisa as pessoas, o corpo, a mente e o espírito, e até daí que vem o nome do programa. E lá, uma das coisas que eu percebi que mais atrapalhavam as pessoas, na verdade, não era nem necessariamente o corpo, apesar de elas chegarem com dor nas costas, dor na lombar e tudo mais, e também não necessariamente o espírito, porque tinha muitas delas que muitas vezes tinha uma religião, tinha um caminho espiritual que seguia, mas mesmo assim, o que eu comecei a perceber que mais atrapalhava cada uma delas era a mente delas. E então, não há ninguém, né, que consiga representar melhor esse estado que eu identifiquei dentro da minha mente, mas eu acredito que também exista dentro da mente de cada um de vocês, que é o nosso amigo, o vitimista, o vitimismo, representado pelo nosso amigo Sméagol. Então vai lá, efeito Chapolin aqui, Jefferson, manda o Sméagol. Olha lá o Sméagol aqui, ó. Esse meu amigo aqui, cadê? Deixa eu ver se eu consigo fazer um carinho nele. Aê, Sméagol. Tem que fazer amizade com o Sméagol, pessoal. Não pode brigar contra o Sméagol. Quem que é o Sméagol, né? Ninguém quer assumir que tem um Sméagol dentro de si. Mas cada um de nós, eu acredito que a gente tem um Sméagol. Olha lá ele aqui de novo. Aqui, ó, ele. A gente tem um Sméagol. E o que é esse Sméagol que a gente tem dentro da gente? É esse comportamento que a gente tem dentro de cada um de nós, que é um comportamento vitimista. E é muito interessante a gente conversar sobre isso, né? Sobre o vitimismo e o contraponto do vitimismo, que é a autorresponsabilidade, porque a gente vive, né, Sméagol? A gente vive numa sociedade extremamente vitimista. Porque isso, se vocês forem parar para perceber, faz parte da cultura, faz parte do brasileiro. Sméagol, você pode perceber que parece que o brasileiro ele tem um prazer em sentir pena dele mesmo, né? Então parece que o brasileiro tem uma pena de
ele tem um prazer, né, de sentir pena dele mesmo. Pode sumir o Smeagol, vamos fazer o efeito aqui, some Smeagol, pronto, e eu vou continuar falando aqui. Então é o seguinte, o vitimismo, o que ele acaba gerando dentro da gente? O principal que ele acaba gerando dentro da gente é a reclamação. A reclamação, né? E aí vocês sabem muito bem, né, como espiritualistas, como espíritas, que tudo é frequência. Então imagina eu ficar o dia inteiro reclamando. O dia inteiro falando das coisas que eu não tenho e gostaria de ser. Além disso, quando a gente vai para o vitimismo, a gente vai para uma sensação de fragilidade, de impotência. É como se a gente não pudesse, né, resolver as situações, né? E aí, além disso, o vitimismo também, ele nos coloca no estado de que sempre as outras pessoas têm que dar as coisas para a gente. Então, se você que está me assistindo, você é espírita, eu te aconselho a ser autorresponsável. Eu te aconselho a, na verdade, aplicar o que eu vou mostrar aqui no final do programa, que está aqui no meu bolso. Eu vou pedir para o Jefferson me avisar quando a gente estiver terminando o nosso tempo, para eu ler aqui para vocês o protocolo antivitimista. Eu preparei aqui para vocês um protocolo antivitimismo. Então, se você quer se tornar um antivitimista, se você quer ser autorresponsável pelas coisas que acontecem, então eu aconselho você a pedir aqui para a rádio este protocolo com alguns passos para você deixar de ser vitimista, você se tornar um anti-vitimista, certo? E então, o vitimista, ele nunca tem responsabilidade por nada. Sempre é um acaso o que está acontecendo com ele e ele nunca consegue resolver a situação, ele não tem nem força para resolver a situação, né? E aí o vitimista é aquela pessoa que, é claro, você quer sempre ter do seu lado, não é? Claro que não. Porque o vitimista parece que ele chega e vai murchando todas as flores do jardim, tudo vai piorando quando ele está perto de você. Porque o vitimista, geralmente, ele é extremamente infeliz. E durante muitos anos da minha vida, eu fui um vitimista, eu tinha o Smeagol sendo o protagonista da minha vida. Isso é uma das coisas importantes também. Jefferson, põe o Smeagol aqui de novo, para eu conversar com ele. Smeagol, aparece aqui para a gente trocar uma ideia. Isso aí. Smeagol, é o seguinte. Durante muitos anos, você atrapalhou a minha mente. Eu até achava que eu era você. Que você era eu. Eu não tinha uma identidade verdadeira. Porque o Smeagol era o próprio Luiz. Eu era tão infeliz que eu achava que eu era o próprio Smeagol. Eu não conseguia identificar que eu não era o Smeagol, que eu era algo além. Porque o Smeagol, ele tem prazer coadjuvante. Até no filme do Senhor dos Anéis, o Smeagol ele é coadjuvante, ele não é o personagem principal. Vocês podem perceber isso. Então a vítima, ela tem prazer em ser coadjuvante. Como assim ser coadjuvante? É claro, porque se a gente se torna protagonista da nossa vida, a gente assume as rédeas da nossa vida, a gente tem prazer em viver a cada instante, não tem espaço para o nosso amigo aqui, Smeagol, aparecer. Por quê? Porque você começa a resolver as situações. Além disso, né, o Smeagol, o vitimismo que existe dentro de mim, que existe dentro de você, que existe dentro de cada um de nós, é um gerador de culpados. O Smeagol, ele sempre quer achar um culpado. Ele sempre quer achar alguém que fez aquilo para ele. Nunca foi ele que fez. Então, se você quer se tornar um antivitimista, você tem que se tornar um gerador de soluções, não um gerador de encontrar culpa. E sabe qual é o pior de tudo do Smeagol? É que... Pode sumir o Smeagol, Jefferson. Puf! Sobe aqui o Smeagol. Sabe o que é o pior de tudo do Smeagol? O Smeagol, ele te coloca dentro de uma prisão. Sabe por quê? Porque quando a gente
se torna o Sméagol, ou o Sméagol começa a dominar a nossa vida, a gente está dentro de uma prisão. A gente não é livre. E se a gente tem prazer em estar dentro de uma prisão e a gente não é livre, a gente não tem auto-amor. Porque só uma pessoa que não tem auto-amor, uma pessoa que não se ama, que não se valoriza, que não tem autoestima, ela pode se deixar levar por essa prisão, que é esse vitimismo, que é o Sméagol. Não tem outro motivo para isso. E olha só, quando você é livre, o que é a liberdade? A liberdade é quando você pode escolher. É quando você pode decidir. Se você não pode decidir, se você não pode escolher, você é um prisioneiro. E olha só o que é mais doido, mais maluco disso tudo. Você acaba se tornando um prisioneiro da sua própria mente. Você acaba se tornando um prisioneiro da sua própria mente. Ninguém precisa te prender. Você já está preso dentro da sua própria mente. E aí eu quero que o Jefferson suba aqui uma galerinha que eu tô chamando aí de Quarteto Fantástico. Deixa eu vir um pouquinho mais para cá. Aqui, ó, o nosso Quarteto Fantástico. Para quem não sabe quem é esse pessoalzinho aí, ó, que tá aí, a gente tem 4 ícones muito importantes aí que passaram e ainda estão passando pela humanidade. Aí de vermelho aí, a gente tem o Martin Luther King, né? Que ele brigou pelos direitos aí dos negros dentro dos Estados Unidos. A gente tem de azul aqui o Mahatma Gandhi, certo? Que brigou aí pela liberdade, né, da Índia, né? Para a Índia ela não ser mais manipulada, controlada, né, pela Inglaterra. A gente tem aqui de verde aqui Nelson Mandela, que lutou aí contra, né, o apartheid, né, que lutou contra essa miscigenação, né, esse preconceito dos negros e os brancos dentro da África do Sul. E a gente tem aqui, por último, o nosso amigo Dalai Lama, de amarelinho, Dalai Lama, que também, né, teve que fugir, né, do Tibete para a Índia, porque a pequena região da China ali, que é o Tibete, que foi invadida pelo governo socialista, comunista, ele teve que sair dali e ir, né, sair do Tibete, que foi totalmente invadido, e ir para a Índia. E o que o Quarteto Fantástico aqui, o que eles aqui têm em comum? Bom, o que eles têm em comum é que todos eles brigaram, né, digamos assim, lutaram pela liberdade, né? Lutaram pela liberdade e de uma forma pacífica. Nenhum deles se colocou, ou, por exemplo, Dalai Lama, que ainda é vivo até hoje, se coloca como vítima. Todos eles assumiram a responsabilidade e quiseram sair da prisão. Lembra? O vitimismo, o Sméagol. Põe o Sméagol aqui. Cadê o Sméagol? O Sméagol aqui, do meu lado. Põe o Sméagol aqui. O Sméagol, então, ele faz a gente viver numa prisão, que é o oposto do que está aqui, ó, do Quarteto Fantástico, que vive na liberdade. Quando você é vítima, quando você fica reclamando, quando você assume inconscientemente para você que você não tem responsabilidade, você acaba se tornando uma vítima. Você fica na reclamação. E quem que é uma vítima é quem é criança. Uma criança é uma vítima, porque a criança ela não tem responsabilidade pelos seus atos. Agora, se você quer ser adulto, se você quer ser livre, se você quer ser maduro, você tem que se tornar responsável. E nós vivemos numa sociedade extremamente adoecida, porque nós somos, né, adultos, a gente diz que é adulto, mas a gente não é nem um pouquinho maduro, né? E aí eu trouxe então aqui para vocês o protocolo, né? Como eu sou da área da saúde, eu sou terapeuta,
eu trouxe aqui para vocês o protocolo anti-vitimismo. Então, se você quer, assim como eu, que estou procurando, né, a cada dia me tornar cada vez mais anti-vitimista, aplique esse protocolo. Porque veja só, eu fiz uma comparação aqui. Vejam aqui, ó. O anti-vitimista, ele é autorresponsável. Ele assume a responsabilidade. Já a vítima, ela é refém das circunstâncias. O antivitimista, ele procura agradecer. O vitimista, ele reclama. O antivítima, ele é livre. Inclusive, se você quer colocar em prática o seu livre arbítrio, você tem que ser um antivitimista. Porque se você for uma vítima, você é preso. Você está numa prisão, lembra? Nelson Mandela, Gandhi, todos eles foram presos em algum momento. Mas eles decidiram que, pelo menos na mente deles, eles iriam ser livres. E quando você decide ser preso, você tem uma falta de auto-amor. E é por isso que o antivitimista, ele é amoroso. Ele tem amor transbordando dentro do coração dele. Já o vitimista, ele é egoísta. Porque pensa, se ele fica reclamando o tempo todo, se ele fica só pensando nele, ele é o maior problema do universo, todo mundo precisa parar tudo que está fazendo para cuidar dele, ele se torna um egoísta. Olha só, essa é uma das principais maravilhas de você ser um antivitimista. Você pode escolher, você pode decidir, você tem o controle da situação. Já a vítima, ela não pode escolher, ela não tem o controle, ela é um refém, então ela não tem opção. Então, marcando aqui novamente, o antivitimista, ele é adulto, ele é maduro, ele assume a responsabilidade, lembra? Já a vítima, ela é indefesa, ela é uma criança. O antivitimista, ele acaba se tornando um ser alegre e feliz. Imaginou uma vítima feliz, alegre? Não. Uma vítima, ela é infeliz, ela é triste. E aqui, novamente, né, assim como a reclamação, a tristeza e a infelicidade, ela baixa o nosso padrão vibratório, o nosso padrão mental, o que dá abertura para quê? Para uma auto-obsessão. Lembra que uma obsessão sempre começa com uma auto-obsessão. Você está dando brecha, oportunidade para baixas frequências, para espíritos negativos. O vitimista, então, ele é impotente, ele é apático, ele não tem energia. Ele não tem nenhuma virilidade. Já o antivitimista, ele é viril, ele é ativo, ele age, ele não fica parado esperando que as pessoas fiquem por ele. Então, dessa forma, o antivitimista, ele é forte e ele é resiliente. Ele se deforma, mas ele volta a seu estado natural. Já a vítima, o vitimista, ele é fraco, ele é frágil, ele quebra facilmente. Facilmente ele fica à deriva do que está acontecendo, ele não toma uma atitude, certo? O antivitimista, ele vive no momento presente, ele é realista. Ele olha a situação, ele perdeu um dedo, perdeu um braço, está com um problema de saúde, nada disso para ele é um problema. Ele está vivendo no momento presente e com as oportunidades do presente, o que eu posso fazer melhor agora? Já o vitimista, ele é meio maluco, né? Ele é meio doido. Por que ele é meio doido? Porque ele é um lunático. Ele vive no passado. O vitimista, ele está preso ao passado. Você pode perceber que uma pessoa vítima, ela fica contando o que aconteceu, como aconteceu, o que ela sofreu, e ela fica presa ali. Ela não vive o presente, tá? Então, o antivitimista, ele é movido pela coragem, porque ele tem que ter atitude, ele tem que reagir. Já o vitimista, ele é paralisado e ele fica ali parado, estagnado no medo. Dessa forma, o antivitimista, ele é humilde, porque ele se coloca a serviço dos demais. E o vitimista, ele acaba até se tornando arrogante, porque ele é egoísta. E ele é movido pelo medo, então ele dá patada, ele reclama de tudo.
O antivitimista, ele tem um dos princípios principais do espiritismo, que ele tem a caridade, ele doa. Já o vitimista, ele sempre só pede, ele só suga. Ele é um vampiro. O antivitimista, ele se sente pertencente a algo maior, ele sente que tem uma energia, uma força que está por trás de tudo controlando. Já o vitimista, ele se sente abandonado até mesmo por Deus, porque ele está sofrendo tanto. Como pode? Se Deus existisse, por que eu estaria nessa posição? Lembra então também que o antivitimista, ele é protagonista da sua própria história, da sua própria vida. Já o vitimista, ele é um ator coadjuvante, ele é um coitado, que ele está à deriva, à mercê do que está acontecendo. O antivitimista, ele nunca está na zona de conforto, ele sempre está procurando alguma forma de se tornar desconfortável. Já o vitimista, ele está lá, tranquilo, numa boa, ele não precisa fazer nada. Ele está numa posição confortável. O antivitimista, ele é autossuficiente. Ele, por si só, vai lá e resolve a situação. Já o vitimista, ele é carente. Ele precisa de atenção, precisa de carinho, precisa que as pessoas fiquem parando lá e bajulando ele. O antivitimista, ele tem uma característica também fundamental para a gente que é cristão. Ele libera o perdão. Ele libera o perdão. Agora, a vítima, ela não libera o perdão porque o outro é o culpado. E para finalizar, que a gente falou durante esse programa, o antivitimista, ele sempre está buscando soluções. Já o vitimista, ele busca culpados. Então, se vocês quiserem o protocolo antivitimista, mandem mensagem aqui para a rádio ou peçam aí pelo meu Instagram, que é o @holoclínica com H no começo. E também não se esqueçam, antes de eu dar aqui o meu boa noite para vocês, do nosso trabalho fraternal na Holoclínica, todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, neste ano, que é o centenário do Reiki, o ano que a terapia do Reiki completa 100 anos, na rua Brás Cubas, 137, no Jardim São Caetano, em São Caetano do Sul, nós aplicamos o Reiki por 1 quilo de alimento. Então eu deixo aqui o meu boa noite, espero que vocês não tenham pesadelos nenhum com o Sméagol, espero aí do fundo do meu coração que o Sméagol não venha perturbar os sonhos de vocês. Olha ele aqui aparecendo de novo. Não tenham pesadelos com o Sméagol. Usem o Sméagol, o Hulk e outros personagens que a gente vai conversar no programa que vem ao seu favor. E aí eu vou ensinar um pouquinho para vocês como fazer isso. Então não percam, quinta-feira que vem. Até mais. Pode fechar tudo aqui, Jefferson. Acabou! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.